Olá, amigos, bom dia. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Damos início a mais um episódio do Devocional Boa Parte, com a conclusão do capítulo 8 do Evangelho segundo Mateus. Lembrando que até aqui todos os episódios estão aí no canal do YouTube. Você pode acessar a playlist, onde o título é Estudo de Mateus. E ali você vai encontrar todos os vídeos anteriores, para que você possa ter um esclarecimento do que já lemos e meditamos até aqui. Tá bem? Antes de irmos à leitura de hoje, eu peço a você que se inscreva no meu canal e deixe também o seu like. Vamos então ao texto, Mateus capítulo 8, nós vamos ler do 28 ao 33, concluindo assim o capítulo 8. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a ele: Se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: Ide. Assim que saíram, entraram nos porcos, e de repente toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Essa história nos traz duas lições importantíssimas. E a primeira delas é: Satanás não faz o que quer. Satanás não é soberano, não tem autoridade própria. Nada que ele faz sem a permissão de Deus. Lutero, certa vez, chegou a afirmar que até o diabo é diabo de Deus. Ou seja, ele não manda em nada. Repare que quando o Senhor Jesus chegou diante daqueles endemoniados, daqueles gadarenos, os demônios ficaram desesperados e então lhe pediram, se nos expulsas, versículo 31. Pediram, não imploravam, veja só. Então os demônios imploravam a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. Eles pediram permissão para ter acesso àqueles porcos. Eles não poderiam fazê-lo sem a permissão de Deus. E aqui eu tenho uma seguinte reflexão para você. Se você é de Deus, se você está em Cristo Jesus, Satanás nada pode contra a sua vida, a não ser que ele tenha a permissão de Deus por algum propósito, por algum motivo. Veja o caso de Jó. Satanás acessou a vida de Jó, mas não sem a permissão de Deus. Diferente daqueles que muitas das vezes insistem em viver longe do Senhor, acabam que por serem dominados pelo pecado e consequentemente pelo mal. Mas aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo do domínio de Satanás e estão protegidos contra toda investida das trevas. E quando Deus permite que Satanás toque em um cristão, é por um propósito maior, é por um propósito especial. Então, saiba isso. Satanás não manda em nada,
E até para ele entrar numa manada de porcos, ele precisou da permissão de Cristo. Essa é a primeira lição. E a segunda é algo muito triste, é mais do que uma lição, é algo muito triste que devemos pensar. Quando aqueles homens foram libertos dos demônios, os demônios entraram nos porcos e se precipitaram naquele abismo. Logo, todos aqueles porcos morreram. E um detalhe para que você entenda essa lição é que aquelas pessoas daquela cidade, daquela região, dependiam dos porcos como sua renda principal, sua fonte financeira. Eles viviam do comércio dos porcos. Logo, ao perder aqueles porcos, eles perderam dinheiro, eles perderam lucro, eles perderam renda. Houve ali um prejuízo financeiro. E quando a cidade soube daquela situação, ao invés de se alegrarem porque dois homens haviam sido libertos do domínio de Satanás, eles se entristeceram e se enraiveceram com Jesus por conta daquele prejuízo financeiro. Mais valia para eles os porcos, ou melhor dizendo, o lucro que os porcos lhe traziam, do que a vida daqueles dois homens que foram libertos de todo o mal. E isso não foi exclusividade dessa situação, dessa história. Isso faz parte de toda a história da humanidade. Infelizmente, o dinheiro, o lucro, a fonte de renda, os bens materiais, tem muito mais valor, ou recebem, melhor dizendo, muito mais valor do que as próprias pessoas. Certo seria, e é o que a Bíblia nos ensina, que nós amássemos as pessoas e usássemos as coisas. A prioridade é as pessoas, e depois as coisas. Mas vivemos em um mundo onde esse valor é invertido. E acabamos por ver pessoas sendo usadas e coisas sendo amadas, veneradas e até idolatradas. Eu me lembro do final do capítulo 6 de Mateus, aonde o Senhor Jesus ele vai falar do descanso na providência divina, e ele fala, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Então, muito mais valor tinha a vida daqueles homens do que o lucro que os porcos davam para aquela cidade. E, infelizmente, eles não entendiam, não encaravam dessa forma, a ponto deles ficarem tão revoltados com Jesus que expulsaram Jesus daquela cidade. Então, eu queria fazer você pensar e também pensar um pouco a respeito de mim mesmo. Nós temos dado mais valor ao quê? As coisas que temos ou as pessoas que fazem parte da nossa vida? Nós temos, de fato, amado a quem ou ao quê? Amamos as pessoas ou as coisas? O que temos usado? Coisas ou pessoas? Lembre-se da ordem. Ame pessoas e use coisas. Quando isso é invertido, quando os papéis são trocados, toda sorte de problema, de sofrimento e de destruição dominam nossa vida. E aqui, com essa reflexão, nós concluímos o capítulo 8 do Evangelho segundo Mateus. Faremos agora uma oração e amanhã daremos início ao capítulo 9. E seguimos, temos aí uma longa jornada pela frente. E se o Senhor permitir, nós iremos concluir o Evangelho segundo Mateus. São 28 capítulos. Estamos no 9, uma longa jornada. Por isso eu repito, se você não acompanhou os anteriores, faça isso. E se você já tem acompanhado, continue firme conosco, de segunda a sexta,
6 horas da manhã vai ao ar, em alguns casos um pouquinho mais tarde. Mas todos os dias, de segunda a sexta, estamos aí firmes no nosso estudo. E é claro, se você não consegue assistir ao vivo, ou na hora que é lançado, às 6 da manhã, na verdade, você assiste em outro horário do dia ou até no dia seguinte, mas não deixe de acompanhar este devocional para que você possa crescer em comunhão com Deus e aprender mais sobre a Santa Palavra. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, ensina-nos, Senhor, a amar pessoas e usar as coisas, e não o contrário. Pois é muito triste ver a reação das pessoas daquela cidade. Ao invés de se alegrarem com a libertação dos dois homens, eles se entristeceram e se revoltaram com a perca dos porcos. Não os porcos em si, mas o dinheiro, o lucro que eles traziam à cidade. E isso tem acontecido, Pai, em toda a história da humanidade. Mas nós, como cristãos, não podemos agir desta forma. Ajuda-nos a entender o que o Senhor nos ensina. Mais vale a vida do que o alimento. Mais vale o corpo do que as vestes. Para que assim, Pai, priorizemos as pessoas. Tenhamos empatia e bondade para com elas. Abençoe esta terça-feira e a vida de cada amigo e irmão que acompanha este devocional. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e até amanhã.